Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus possa derramar muitas bênçãos sobre você e toda a sua família. Você que não me conhece, eu me chamo Pastor Rogério e este canal, A Palavra de Fé, foi aberto para te abençoar. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Ativa o sininho das notificações e também deixa o seu comentário. Se você já é inscrito, ajuda nós compartilhar a palavra de Deus para chegar até uma pessoa que está também sofrendo. Nós vamos abordar um tema rejeitado. Por que, Pastor Rogério, você vai falar sobre o rejeitado? Porque a Bíblia nos mostra, ela fala sobre um menino chamado Davi, que era um pastor de ovelha, mas era rejeitado pelo pai. Deus disse para Samuel: eu vou consagrar um rei no meio dos filhos de Jessé. Então teve um jantar. Todos os filhos, todos não. O único que não foi Davi. Por quê? Porque o pai de Davi só via ele como um simples pastor de ovelha. Ele não acreditava que Davi poderia ser consagrado um rei. Então, quando começaram naquele jantar se apresentar todos os filhos de Jessé, Deus disse que não era nenhum daqueles, porque Deus não olhava para a aparência, Deus olhava para o coração. Então, Samuel perguntou para Jessé: acabou seus filhos? E ele disse: não, tem um que está atrás das malhadas, cuidando das minhas ovelhinhas. Então Samuel disse: não sentamos à mesa sem que esse teu filho chegue. Você vê que ele era rejeitado pelo pai. O pai não acreditava no filho, que ele poderia ser um rei. Mas Deus acreditava em Davi. Porque Deus olhava para o coração de Davi. Deus, ele quer olhar para o nosso coração. Você pode ser rejeitado por alguém, pelo pai, pela mãe, pelo esposo, pela esposa. Mas se o seu coração for de Deus, se o seu coração tiver em Deus, você pode ter certeza que um dia ele vai te honrar. Ele vai surgir uma situação para que você possa ser honrado. E quando Samuel consagrou Davi a rei, quando Davi foi o escolhido por Deus, ele se apresentou para Saul, que era o antigo rei, e o Saul não acreditava em Davi. Ele era, mais uma vez, ele estava sendo rejeitado. Saul olhou para Davi e não deu nada para Davi. Você vê que aonde ele ia, ele era o quê? Rejeitado. Mas Deus honrou Davi. Deus honrou. Olha as palavras que Davi disse para Saul. Ele disse assim, presta atenção.
Olha só. Ouvi as palavras, 17:31. Ouvi as palavras que Davi falara, anunciara a Saul, que mandou chamar. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo pelejará contra o filisteu. Você sabe da história que se levantou um filisteu em Israel, afrontando o povo de Israel. Se você não conhece, foi assim que Davi foi escolhido. E aquele filisteu estava afrontando o povo de Israel, colocando medo em todo mundo. E aquele menino se apresentou para poder lutar contra o filisteu. E Saul, quando olhou para Davi, começou a rejeitar, dizendo que ele não podia, que o filisteu era o herói de guerra, que nunca tinha perdido uma batalha. Olha aí. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a mocidade. Aí Davi começou a se apresentar para ele dizendo assim: eu, quando era um pastor de ovelha, veio o urso para poder comer a minha ovelha e eu defendi a minha ovelha contra o urso e o matei. Veio o leão para comer a minha ovelha e eu também defendi a minha ovelha contra o leão e matei. E ele disse aqui no 36, o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Quer dizer, ele disse para Saul: ele não está me afrontando, ele está afrontando a Deus. Porque você olha para mim e me rejeita. Você não dá nada para mim, porque eu sou menino. Mas quem vai na frente é o Deus do exército. É o Deus do exército que vai derrubar esse gigante. Você observa que Davi foi rejeitado pelo pai e também por Saul, o antigo rei. Mas Deus olhou para Davi. Deus escolheu Davi. É o que Deus ele quer fazer com cada um daqueles que é com ele, com cada um daqueles que o coração está nele, que espera nele, que depende dele. Ele vai honrar. E eu digo mais para você, segundo essa palavra aqui, esta palavra que está em Salmo, para a gente poder finalizar a pregação, para você que está do outro lado, está sendo rejeitado pela família, está sendo rejeitado pelo marido, pela esposa, pelo pai, pela mãe, ou por alguém, e você acha que Deus esqueceu de você, mas você busca Deus, o seu coração está em Deus, a sua vida você colocou nas mãos dele, ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Guarda essa palavra que está em Salmo 27:10, que diz assim, presta atenção, presta bem atenção, porque se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Diga glória a Deus. Você pode ser rejeitado por todos, mas se Deus não te rejeitar,
você está guardado. Se você não for rejeitado por Deus, pode o mundo te rejeitar. Você tem um pai acima do seu pai. Então, o que Deus quer falar para você que está do outro lado? Se você for como Davi, se o seu coração estiver em Deus, se Ele te escolher, pode esperar que um dia a sua hora vai chegar. Um dia Ele vai te honrar e você vai saber que valeu a pena ser rejeitado por todos e menos por Deus. Que Deus abençoe e fica na paz. Guarde essa palavra no seu coração. Existe um Pai que está acima de tudo e que te vê e que te abençoa. Tchau e até a próxima.